A paz do Senhor, meus prezados irmãos. Meu nome é Antônio Imburana. Tivemos afastados aí por um período devido aos problemas de saúde, mas graças a Deus já estamos de volta para dar sequência aqui aos nossos estudos. Hoje estamos estudando a revista da CPAD com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós chegamos na lição de número 10, que será ministrada no dia 7 de junho de 2020. A intercessão pelos Efésios é o título da lição. O texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. A verdade prática, ela diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos e de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Então nós vamos aqui direto para a nossa introdução. Na nossa introdução nós vemos que após o apóstolo Paulo trazer a revelação dos mistérios ocultos, agora ele ora com ousadia, pedindo a Deus para que a igreja entenda, compreenda o grande poder de Deus. Nós temos aqui 3 tópicos com seus subtópicos. Nós já vamos entrar aqui no nosso primeiro tópico, que diz assim: corroborados com o poder do Espírito. O primeiro subponto diz assim: as riquezas da sua glória. Nós vemos então que Paulo, ele declara que Deus é o Pai da glória, cheio de riquezas. Então, é uma declaração que Deus tem todo o poder em suas mãos. E ele pede para que a igreja seja corroborada ou fortalecida e habitada por Cristo. Então, é a oração de Paulo. E cumpre todos os propósitos para que a igreja foi estabelecida e entenda o pleno conhecimento espiritual. Então nós vemos que o apóstolo aqui, ele declara que Deus é o Pai da glória, cheio de riquezas. Isso alegra o coração dos servos de Deus, porque ele pede para que a igreja seja habitada por Cristo, para que Cristo habite continuamente no seio da igreja. Essa é a oração de Paulo. No segundo ponto aqui, o apóstolo, segundo subtópico, aqui o apóstolo, ele traz fortalecidos com poder. Esse segundo ponto, segundo subponto, o apóstolo aqui então, primeiro, o pedido de Paulo é para que a igreja seja fortalecida com poder, ela seja fortalecida com poder pelo Espírito no homem interior. E aqui nós vemos então que o apóstolo Paulo ele traz esse ensino, mas dizendo o seguinte: não que a igreja em Éfeso não tivesse o poder de Deus, não tivesse o Espírito de Deus, mas aqui ele diz no homem interior, ou seja, para que seja contínuo, para que esse poder seja fortalecida aos crentes diariamente
pelo Espírito no homem interior. Ou seja, é uma continuidade, né? A única força capaz de dar poder para o cristão, para que ele permaneça firme diariamente, ou seja, continuamente, é o poder que vem do Espírito Santo. Então nós vemos que aqui o apóstolo ele traz o ensino de que não adianta apresentação bonita, não adianta falar bem, não adianta conhecer os meandros do Evangelho, ou seja, não adianta ter uma postura elegante, mas se não tiver o Espírito Santo, é inútil. Isso que o apóstolo está nos ensinando é que nós, além de tudo isso, da nossa apresentação, da nossa postura, nossas atitudes, enfim, nós precisamos do Espírito Santo, que é a única força capaz de nos dar firmeza para que nós tenhamos uma comunhão diária. É isso que o apóstolo quer nos ensinar. E no subponto de número 3, nós vemos aqui, subponto de número 3, onde diz assim: habitados por Cristo. Habitados por Cristo. A oração de Paulo era para que Cristo habitasse continuamente na igreja. Ou seja, uma oração ousada, oração com ousadia. Então, a oração dele, a intercessão, era para que Cristo habitasse continuamente na igreja. Meus prezados irmãos, eu já encontrei, já vi muitas pessoas, e você também já deve ter visto, pessoas que você encontra com ele hoje, ele está num avivamento, aí passa uma semana, você encontra com essa pessoa, ele continua avivado. Todo dia que você encontra com essa pessoa, ele está despertado ou despertada. É porque Cristo está habitando nele continuamente. E isso é o pedido de Paulo, para que Cristo habitasse no cristão, no crente, continuamente. E não apenas esporadicamente, mas continuamente, para que essa comunhão fosse diária, né? Uma comunhão diária, constante. E assim nós vamos entrar no nosso próximo ponto aqui, que é arraigados e fundados em amor. Arraigados e fundados em amor. Então nós vemos aqui o primeiro subponto, que diz assim: amor à virtude cristã. Então nós vemos aqui amor à virtude cristã. O amor de Deus, vamos falar do amor de Deus. É a maior de todas as virtudes. O amor é a maior virtude cristã. É o amor. É o amor de Deus. Bom, é um sinal também de que nós somos discípulos de Cristo. Nós vemos lá em João 13:35, quando Jesus diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Então, o amor é uma marca do cristão que mostra que ele é um discípulo de Cristo. Porque quando alguém vê alguém com essa atitude de amor, vai logo lembrar, só pode ser discípulo de Cristo, não é mesmo? Então, é a marca do cristão, o amor, né? Então, aqui Paulo ora, né, para que esse amor esteja na igreja, né?
Paulo ora então para que o amor esteja na igreja, para que a igreja exercite esse amor. Ou seja, né, que ela esteja arraigada e alicerçada, né, para que o viver cristão seja arraigado e alicerçado. Então, esse arraigado e alicerçado aqui, ele compara como planta e construção. Uma planta bem arraigada é que ela tem raízes, ela está bem enraizada. E uma casa bem alicerçada, ela está firme. Então esse era o pedido de Paulo para que a igreja ela estivesse arraigada e alicerçada no amor, ou seja, raízes e fundação, alicerce, firme. Esse é o pedido de Paulo para que a igreja estivesse nessas condições. O segundo subponto aqui diz assim: arraigados e fundados. Olha só, arraigados e fundados no quê? No amor de Deus. Então, aqui, quando Paulo diz essas coisas aqui, ó, arraigados e fundados, então a gente volta a lembrar da planta e da casa, né? Com raízes e com fundação. Então aqui o apóstolo aqui ele compara então, faz essas duas comparações da planta e da casa, da raiz e da fundação. Isso, meus prezados irmãos, quer dizer que o crente ele não se abala quando ele está arraigado e fundado no amor de Deus. Não é qualquer onda que vai tirar ele da rota. Não é qualquer vento de doutrina que vai confundir a mente dele, porque ele está fundado e alicerçado no amor de Deus, ou seja, na palavra de Deus. Pode vir os ventos de doutrinas, pode vir as heresias, né, os ventos contrários, as adversidades, mas ele está fundamentado na palavra de Deus, no amor de Deus. Então ele não vai ser abalado, porque ele tem raiz e tem fundação, tem alicerce. É igual o exemplo que Jesus deu, quando ele diz que dois construtores, um construía a sua casa na rocha, mas o outro construiu na areia. A gente vê isso lá em Mateus 7, se não me engano 24 a seguir, ou é 36, eu não lembro agora, mas lá em Mateus 7 está explicando isso aí, que um construiu na rocha e o outro construiu na areia. Quando veio a chuva, os ventos, as enchentes, o que construiu na areia, a casa caiu, porque não tinha um alicerce. Mas o que construiu na rocha permaneceu firme, porque a nossa rocha é Cristo, nosso fundamento é Jesus Cristo. E assim nós vamos entrar no nosso próximo subponto. O nosso próximo subponto aqui diz assim: a intensidade do amor de Cristo, a intensidade do amor de Cristo. Quando você fala em intensidade, você fala em profundidade, um amor intenso, não é mesmo? Então aqui nós vemos que intensidade, somente pelo Espírito Santo pode-se ter essa intensidade do amor de Cristo, né? Pode fazer entender, não é só o Espírito Santo pode fazer entender esse amor. Bom, Cristo nos amou e Cristo nos ama. Então, por isso, nós devemos também amar os nossos irmãos. Cristo nos amou e Cristo ainda nos ama. E nós devemos também, por isso, amar os nossos irmãos. Amar uns aos outros. Então Paulo pede, para que
os crentes, eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Por quê? Cheio da plenitude de Deus, vai poder compreender, vai poder entender esse grande amor de Deus em Cristo Jesus. E somente quando entendemos esse grande amor, quando estamos cheios da plenitude de Deus, nós também exercitamos o amor. E nós também, então, amamos uns aos outros. E assim a gente entra no nosso próximo ponto. As bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. Olha só, as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Esse aqui é o primeiro subponto, a dimensão das bênçãos divinas. Então nós vemos aqui, então aqui Paulo, ao concluir a sua oração, né, então agora ele lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer tudo muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Paulo nos lembra isso, está em Efésios 3:20. O poder de Deus é tão magnífico, a magnitude do poder de Deus é capaz de superar as nossas expectativas, os nossos anseios, os nossos desejos. O poder de Deus tem a magnitude de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Abundantemente, né? Ainda abundantemente. E Paulo nos lembra isso aí, que está em Efésios 3:20. Então, o que Deus pode fazer, meus prezados irmãos, ultrapassa todos os nossos anseios, ultrapassa os nossos desejos. Então, Paulo faz essa declaração que as coisas que não subiram ao coração, as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, são as que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Olha só, em 1 Coríntios 2:9 está escrito isso. São fantásticas, as bênçãos da riqueza de Deus, Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Ele. Isso é esplêndido, é maravilhoso. No nosso segundo subponto aqui, do ponto de número 3, nós vemos aqui o convite para adoração. Então nós vemos aqui o convite para adoração. Então Paulo faz um convite agora para adorar, igual o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Paulo agora faz esse convite, ele convida para adoração. Então aqui nós vemos que Paulo, então, ele encerra aqui esse capítulo, com esse convite para adorar a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Então Paulo ele faz esse convite para adorar a Deus. Então aqui nós vemos, meus prezados irmãos, que nos versículos anteriores, então Paulo fala da boa nova. Olha só, Paulo fala da boa nova do mistério de Deus revelado. Então nós vemos que para a gente adorar a Deus, precisamos então estar o quê? Com esse entendimento de que Deus, para nós adorar a Deus, nós precisamos entender o seguinte, que Deus ele tem a exclusividade, porque a glória é devida a Deus.
Então Paulo, ele fala aqui, nos versículos anteriores, ele fala das boas novas, do mistério revelado, né? Então Paulo aqui ele fala das boas novas do mistério revelado, fala das riquezas de Cristo, ou seja, da glória de Cristo, né? Então ele fala aqui das riquezas da glória de Cristo. E também ele fala aqui também da grandeza do poder de Deus. A grandeza do poder de Deus e a infinitude do amor, né, e das bênçãos de Deus. E por último, então, Paulo agora, ele faltava dizer uma coisa. Então ele fala das bênçãos, das riquezas, da glória. Agora ele fala do louvor a Deus. Então agora ele convida a louvar a Deus. Então agora faz o convite do louvor ao Senhor Deus, que é detentor de toda a glória. Então o louvor, por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então a intercessão de Paulo aos Efésios é para que eles adorem, para que eles louvem a Deus. Então nós entendemos, meus prezados irmãos, que nós louvamos a Deus pelo que Ele faz e o adoramos pelo que Ele é. E assim nós vamos ver o nosso próximo subponto aqui, que é o de número 3, que diz assim: a glória devida a Deus. A glória devida a Deus. Então vamos ver aqui essa glória devida a Deus. Ela deve ser, então deve ser glorificada, Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo Jesus, através do quê? Através dos louvores, da glorificação. Então, Deus deve ser adorado pela igreja, através do louvor, da glorificação. Então, quando nós nos reunimos na igreja, é para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo. Mas essa adoração, ela não é somente dentro da igreja. Quando nós saímos da igreja, nós devemos também sair adorando a Deus, né? Então, por isso, que o louvor, a adoração, faz parte do culto, né? A instituição da igreja, ela foi criada com esse propósito, para adorar a Deus, o Senhor, e Paulo acrescenta, para todo sempre. Então, não é só um dia, não é só uma hora, não é só dentro da igreja. Para todo sempre, a igreja deve estar adorando a Deus, porque a glória é devida a Ele. E assim a gente vê a nossa conclusão aqui. Chegamos à nossa conclusão, que aqui Paulo pede a Deus o fortalecimento da igreja. Na conclusão, Paulo pede a Deus o fortalecimento da igreja. Mas Paulo sabia, para que a igreja pudesse ter esse fortalecimento, né? Então precisava de alguns princípios que deveria cumprir para que a igreja perseverasse. Porque a Bíblia diz lá em 24 de Mateus, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o primeiro princípio que a igreja precisa, ela precisa fortalecer de poder. Ela tem que estar fortalecida. Essa é a intercessão de Paulo, é a oração de Paulo. Primeiro, ela precisa ser fortalecida com o poder de Deus. Segundo, ela precisa de perseverança, né, pela fé em Cristo. Ela precisa de perseverar. A igreja não pode adorar hoje, amanhã não, tem que estar perseverando. Terceiro, ela precisa da presença de Cristo. Sem a presença de Cristo não há adoração, né?
E quarto, então ela precisa do quê? Do intenso exercício diário do amor de Deus. Ela precisa exercitar o amor de Deus. Sem o exercício do amor, não tem adoração. Por quê? Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Então a igreja precisa exercitar, né, o amor diário, o amor de Deus. Então isso são requisitos, né, para que a igreja seja o quê? Fortalecida e persevere. Né? Esse contínuo exercício para o crescimento espiritual, até alcançar a perfeição. E o dia que alcançar a perfeição, meus prezados, nós vamos para a glória. Mas, enquanto estamos nessa terra, adoremos o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esses ricos momentos que eu creio, Senhor, que servirá para edificar as nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém.